Mas para quem não me conhece, me chamo Matheus. Transmito todo o mal de Mardoqueu da nossa vida, de voodoo, de Mordecai. Dizer meu dia vem ser desfeito. Amém, irmãos. Palavra de voodoo e inveja, Jorra. Hoje a gente vai estar falando da história do profeta, né? Hoje vai ser o Sofonias, né? Eu falei para vocês nos vídeos anteriores, para quem assistiu do Abacuque, mas para quem não viu, vou dar um resumo básico aqui. Prometo que não vou enrolar a vida de vocês, não. Quando é história de personagem, eu sempre faço roteiro, né? Quando é outros vídeos, eu não faço. No começo, quando eu comecei a fazer vídeos, fazia roteiro para todos, mas era muito cansativo, né? Quando era pregação ou então estudo bíblico, eu não fazia roteiro. As pessoas falava tudo que tinha que falar, né? E orava antes. Mas, porém, eu ando esquecendo de fazer o roteiro, né? Mas o Espírito Santo falou também para me pegar de um site as histórias, né? Que falava com algumas pessoas. Mas, porém, eu vou orar assim mesmo. Deus falar conosco também, além do site, Deus falar outras coisas também. Fala menos. Tem live aqui no canal todas as sextas, para quem está me assistindo pelo Kawaii. Quem está vendo as outras plataformas, desconsidere. Mas se você quiser ver a live, né? Você me seguir no Kawaii. Se você estiver me vendo no YouTube, vai estar na descrição do Kawaii. Se você estiver me vendo no Facebook, vai estar nos links lá do site, naquela opção, né, do Face, vai estar lá. No meu perfil. Então vamos lá orar para a gente começar. Sem delongas, sem demoras. Se a gente orar, a gente vai começar pelo significado do nome dele, para depois a gente ir para a história dele. Dos 12 menores primeiros, né? Do Antigo Testamento. Quando a gente acabar, a gente vai começar os maiores do Novo. Fala menos. Pai, Deus inventou toda a obra de voodoo, Constantinopla do nosso meio. Senhor nos abençoe por mais fino da costa do Marfim. Inventou atrapalhando essa live fluir, crescer, frutificar. Fala que essa pessoa é herdeira de Benjamim, ela vai frutificar. Mas que isso entre na mente dela. Isso o Senhor verdadeiro nessa palavra e não eu. O profeta Amós, o profeta Agur testificou no Antigo Testamento, em Provérbios. A gente não vem falar nem a mais, nem a menos do que o Senhor quer que a gente fale. Em nome do Senhor Jesus, amém. Deixa toda rebeldia, voodoo e inveja a jorrar. Onde mais do que eu venho ser desfeito. Dobra seta parada, toda seta do maligno, todo desânimo vem cair por terra agora, em nome de Jesus. Tu possa estar parando essa live fluir, frutificar e cair por terra, em nome de Jesus. Você também pode me usar da maneira que o Senhor quiser, exortar, animar alguém, né? Dar bom ânimo, do jeito que o Senhor quiser. Palavra de conhecimento. Fala amém, irmãos. Dentro da obra de voodoo, inveja jorrar, mais do que eu. Fala amém, irmãos. Te dá bom ânimo. Você viver a longa vida, te dá esperança. O mal de voodoo que usar para você em Bruxelas sem ser arrancado, nem ser desfeito. Vamos lá primeiro para o significado no hebraico, né, do nome Sofonias. No hebraico é Tessefaniah. Não sei se pronunciei certo. Que significa Jeová protege, que é Deus, né? Jeová escondeu alguma coisa. Na Bíblia também fala que não há nada em oculto que não seja revelado. Fala amém. Abençoe desde Dante até Constantinopla. Desembarque também. O linho mais fino da costa, mais fino. Fala amém. Um cordeiro, o Senhor Jesus vai levantar, né? Um cordeiro, o leão. Fala amém. Também significa o Senhor entesoura, né? Também. A Bíblia é o nome do nono dos 9 profetas, dos 12 profetas menores. Ou seja, a mesma quantidade dos apóstolos. Autor do livro de Sofonias, que profetizou no século antes de Cristo, sobre o dia do Senhor, que é o julgamento do dia do Senhor. Mas também o dia do Senhor também significa a volta de Jesus também. Expliquei isso num vídeo aí dos profetas, não vou explicar de novo não. Não lembro qual profeta, mas eu falei em um deles. Na dúvida, você assiste todos e me ajuda nas visualizações. Né? Você que não viu ainda, deixe seu like também. A restauração de Judá, né? Também pregou sobre isso. Principais aspectos de Sofonias. Significado literal. A união de Sapom, esconder, proteger, e lá, Jeová, indicando proteção divina. Contexto bíblico. Profetizou durante o reinado de Josias em Judá, aproximadamente 640 e 630 a.C., denunciando idolatria e anunciando juízo sobre as nações. Ele pregou, né, foi essas regiões de Judá aqui, na época do rei Josias. Já falei sobre esse rei em lives, não vou falar de novo. A mensagem dele principal foca no dia do Senhor, um tempo de acerto de contas. A justiça de Deus, né, para as pessoas pecaram. Mas também da esperança para os humildes e o remanescente fiel. O remanescente fiel de Davi, que era Jesus, que viria.
para nós ele já veio, mas a mensagem é que ele vai voltar. Ancestralidade, tipo assim, os ancestrais dele. Descrito como filho de Cusi, possivelmente indicando descendência de estrangeiros. E uma voz de justiça contra o pecado. Ele pecava contra o pecado também. O verdadeiro pregador, né, o verdadeiro cristão, também prega contra o pecado. Se for para a gente apacentar a ovelha do rebanho, Senhor. Jesus também pregou contra o pecado, Senhor. Todos os apóstolos também. Agora vamos ler com vocês, irmão, a história dele. No site bíblia.com, desenhado, tá bom? Começa a profetizar, irmãos. Esse mal de Mordecai, Mardoqueu vinha satisfeito. Profetiza que em nome de Jesus você vai começar a profetizar. O apóstolo Paulo fala que a gente pode falar fala de todos os dons lá no capítulo, falou que o mais importante é profetizar. Mais importante que o dom de línguas, que todos os outros. Você fala também que se a pessoa não tiver aquele dom, pode pedir, né? Mas ele insiste que o de profetizar é mais importante. O de Mardoqueu, Mordecai, vem satisfeito. Quem foi o profeta Sofonias? É o título da palavra. O profeta Sofonias foi filho de Cusi, viveu em Judá e profetizou no século 7 a.C., que eu falei para vocês anteriormente. A pessoa não mandou pesquisar o significado do nome do pai dele, Cusi, que significa. Vou pesquisar e já volto. Cusi significa alegria, felicidade ou feliz. Determina que você vai ser muito alegre, vai ter muita felicidade, vai ser muito feliz. Deixa eu vencer com o ourinho fino mais puro de Constantinopla, na costa do Marfim. Amém, irmãos. Um cordeiro e o leão de Jesus vai ser levantado. Deus entra com vingança e justiça a teu favor. Amém, irmãos. Você deve estar pensando no seguinte: se eu for merecedor, Deus vai entrar. Mas Deus manda falar que você é assim. Amém. Entretanto, para falarmos sobre quem foi Sofonias, precisamos também saber que há 4 personagens bíblicos com este nome. Assim, antes de falarmos sobre o profeta Sofonias, vamos conhecer os outros 3. Os outros Sofonias na Bíblia. O primeiro, Sofonias, um levita descendente de Coate, citado brevemente em 1 Crônicas do 6, do 36 ao 38. Ou seja, fala muito pouco dele, né? Brevemente. Não aparece brevemente na Bíblia, que falou muito pouco. Mas também é importante, são importantes. Tudo que é na Bíblia é importante. Até o que não se aplica mais a nós ainda é importante. Tem coisa da Bíblia que não se aplica a nós, né? Ou aplicava só uma determinada pessoa na época, uma determinada geração na época. Então são coisas que não valem mais para a gente estar em Cristo, enfim. Mesmo assim, ela serve determinadas coisas para a gente ver como que era, né? Por exemplo, não cometer determinados erros que pessoas cometeram também, mas enfim. Versículo 2. Segundo Sofonias. Filho de Maazéias e sacerdote durante o período do rei Zedequias. Está pensando no seguinte: Mateus está lendo outros que não tem nada a ver com esse profeta. No site está assim, a Espírito Santo mandou ler do site. Tem uma história dele curtinha, né? Para o vídeo não ficar pequeno demais. Então vamos lá. Ele serviu em 2 ocasiões como mensageiro ao rei do profeta Jeremias, levando pedidos de orações e voltando trazendo oráculos do profeta em relação aos embates contra o exército do rei Nabucodonosor. E a ajuda esperavam do Egito. Jeremias 21, 1 e também de Jeremias 37, 3. Em certa ocasião, Sofonias foi repreendido por Semaías através de uma carta, por não ter impedido o profeta Jeremias, que havia sido acusado de enviar cartas desencorajadas para os cativos. Jeremias 29, do 25 ao 29. Quando Babilônia tomou Jerusalém, Sofonias foi levado para a Síria, juntamente com outros líderes judeus. E foi executado por Nabucodonosor. Terceiro Sofonias, né? Depois dele que vai ser o profeta. Alegre-se, porque Deus é um Deus de longe, mas é um Deus de perto também. Amém. Amém, irmãos. Deus é nosso Galador e Messias. Fala amém, Letícia. O terceiro profeta, Sofonias, pai de Josias, um exilado que retornou ao cativeiro babilônico. Em Zacarias, do 6 ao 6, né, do 10 ao 14. Agora o profeta, né? Agora sim, vamos entrar. Amém. Aleluia, fala graças a Deus. Mas o Sofonias também era conhecido como Semaías também. Mas na Bíblia só aparece como Sofonias. Tudo o que se sabe sobre quem foi o profeta Sofonias é contado no Antigo Testamento, que leva seu nome. Um livro que leva seu nome. O primeiro versículo do livro fornece a única referência biográfica a respeito dele. Sabemos que ele foi filho de Cusi,
A sua genealogia é estabelecida recuando 4 gerações até Ezequias. Aí Sofonias 1, versículo também, vai começar a profetizar, falando, dá longúnimas de dias. Amém. Ainda não ficou provado com certeza que esse Ezequias fosse o conhecido rei judeu com este nome. Entretanto, a probabilidade que tenha sido ele é muito grande, pois fornece mais luz à compreensão da forma com que a genealogia do profeta é apresentada. O nome hebraico Sofonias significa Jeová ocultou, escondeu, né? A Bíblia também fala não, nada é oculto que não seja revelado. Tem aqui outros nomes que eu li com vocês também, né? Eles acham que o mais provável é esse. Talvez indique que o profeta tenha nascido durante o período das atrocidades praticadas por Manassés, o qual, segundo a tradição judaica, foi responsável pela morte do profeta Isaías, cerrando-o ao meio. O profeta Sofonias viveu em Judá, e segundo os relatos do seu livro, podemos perceber que ele conhecia bem as características da cidade de Jerusalém. Está em Sofonias, capítulo 1, versículo 10 ao 11. Não se sabe exatamente durante a duração do ministério profético de Sofonias. A Bíblia não fala o tempo que ele pregou, o Espírito Santo falou que foi entre 2 anos e meio e 3, foi pouco tempo que ele pregou. Né? Vamos lá. Sabe-se que ele profetizou durante o século 7 a.C., durante o reinado do possível parente rei Josias, o qual era bisneto do rei Ezequias. O reinado de Josias ocorreu entre 640 e 609. Mas, porém, não pregou tudo isso, né? Porque ninguém sabe quanto tempo ele pregou, como foi falado ali. O Espírito Santo diz que foi entre 2 anos e meio e 3. Então, eu prefiro ficar com o Espírito Santo falando. E com base nesse dado, o profeta Sofonias provavelmente profetizou no início do seu reinado. Algumas passagens do seu livro parecem demonstrar essa condição. Por exemplo, o profeta Sofonias falou sobre o restante de Baal em Jerusalém, o que aponta para uma data próxima à reforma iniciada por Josias, bem como também profetizou contra outros costumes idólatras, que foram abandonados após o descobrimento do livro da lei. Em Sofonias 1, do 4 ao 5. Também está em 2 Reis 22, 1. Também 2 Reis 23, 25 também. Também está em 2 Crônicas 34, 1 ao 7. Você falando que não sabe quando ele pregou, mas acho que foi no começo do rei Josias. Isso está falando. Resumindo para vocês. Porque ele pregou também contra a idolatria e mostrou as referências bíblicas que ele pregou isso. Né? Vamos continuar. Algumas passagens específicas do seu livro parecem demonstrar essa condição. Isso eu já li, né? O próximo. Considerando esse período como certo, tais datas colocam Sofonias como contemporâneo de outros profetas. Se ele realmente vai pregado no comecinho do rei Josias, ele vai ser contemporâneo de outros profetas, mas ninguém sabe se ele era contemporâneo. Contemporâneo foi antes. Né? Ninguém sabe muito do tempo que ele pregou, mas precisando me disse, igual eu disse para vocês anteriormente, né? Que foi entre 2 anos e meio e 3, né? Mas, eu lembrei do Chaves, né? No episódio lá, que o seu Madruga pega a bola, né? Do Kiko e coloca na casa lá. Aí vai dar a mãe dele dá um recado, ou é ele mesmo que fala, não me recordo. Manda o Chaves falar, o Chaves começa a enrolar ali e fala assim, o Kiko me disse, aí vai esquecendo. Ah, o Kiko disse não sei o que lá, né? E fala assim. Eu foi esquecendo o que o Kiko falou, né? Mas enfim, foi isso aqui só pra ficar engraçado, pra descontrair um pouco. Como não? Eles acham que ele foi antes de Naum, mas ninguém sabe. Que profetizou sobre a destruição da cidade de Nínive, por volta de 612 a.C. Já falei que Naum, inclusive. Também Jeremias, eles acham que ele foi antes de Jeremias, né? Eles acham. Ninguém sabe. Viveu durante esse período e alcançou até mesmo a queda de Jerusalém em 577 a.C. Além da profetisa Hulda, que foi consultada pelo rei Josias, quando o livro da lei foi encontrado. Realmente existiam mulheres profetisas antigamente. Né? Hoje em dia tem essa discussão se o pastor pode ou não pregar o evangelho. Realmente tinha profetisas. As pessoas defendem que o pastor pode pregar por conta disso, que tinha profetisas antigamente. Pessoas que profetizavam, né? Profetas, né? Amém. E também a Bíblia fala que Raquel era pastora, mas a gente fala, mas era de animais, era de ovelhas, rebanhos. Mas Jesus comparou a gente com rebanhos, né? Ainda falou, apacenta as ovelhas. Né? Mas eu não quero entrar em detalhes sobre isso, não. Pode ter pastor ou não, não. A expressão me mandou falar isso também. Caso o profeta Sofonias tenha começado a profetizar a partir de 625 a.C., você mandou falar aqui também. Eles interpretam errado um livro lá do apóstolo Paulo, né, um versículo, que fala para as mulheres ficarem caladas na reunião, eles acham que não pode ter pastor por isso. Por exemplo, o apóstolo Paulo está falando de mulheres que interrompiam o marido na hora de pregar e está falando disso. Fala menos.
Então, o início de seu ministério coincide com o período em que o ministério do profeta Jeremias também teve início. Eles estão fazendo uma especulação aqui, que eles acham que ele pregou antes do Naum e antes de Jeremias. Estão fazendo especulações, mas ninguém sabe ao certo. Também, como vocês viram, quase ninguém sabe muito sobre ele. Mas que ele pregou contra a idolatria e também pregou a justiça divina, né? Deus faria justiça. Ele pregou só essas duas coisas, profeta. E também ninguém sabe o tempo que ele pregou. Meu Espírito Santo falou para mim que foi entre 2 anos e meio e 3. Eu prefiro ficar com o Espírito Santo. Então é isso, Deus alegra a sua vida, né? Alarga a sua vida também. Santíssima Trindade te abençoe e te proteja. Amém. Te abençoe desde Dan até Zimbábue, o Egito. Sempre dê a ler salmos, como dito anteriormente. Espero vocês no próximo vídeo novo desse canal. Amém. Vai vindo que a vida de Deus quer, Deus queira, Deus não mesmo. Não sei que dia esse vídeo vai ser postado. Se for ainda essa semana, eu te espero ainda essa semana para o próximo vídeo. Se for semana que vem, né? Se for o último dia do vídeo da semana, eu te espero semana que vem.